Meus amigos, tudo indica que o sucessor do Nintendo Switch vai ser lançado ainda mais tarde do que estávamos esperando, mas talvez seja anunciado antes do que a gente estava esperando. Além disso, temos indícios de que ele vai ter o dobro de potência em watts e até mesmo um cooler na dock. E tá ligado a Nintendo Direct e a Indie World? Pois é, parece que teremos as duas mais em breve do que estamos esperando também. Além disso, a Pokémon oficial ganhou um perfil brasileiro. O que será que isso indica? E temos o que estamos jogando dessa semana com Darkest Dungeon 2. Tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, meus amigos. Então já deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho do Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ative o sininho de notificações para não perderem esse quadro às terças, quintas e sábados aqui no canal. A Trilogy Games é quem tá patrocinando o vídeo de hoje e eles são uma loja com um conceito diferente. São 3 lojas em uma só: Nintendo, PlayStation e Xbox. E a parte nintendista da Trilogy Games talvez hoje seja uma das maiores lojas de Nintendo no Brasil. E tudo isso por causa dos seus preços baixos, o atendimento deles, que é muito bom com os clientes, e dos envios, sempre com confiança e dentro dos prazos. Vale a pena entrar no site da Trilogy Games para poderem ver os preços dos jogos, porque tem muita coisa ali de mídia física ao mesmo preço da mídia digital, quando não tá mais barato. O Nintendo Switch da Trilogy Games também é atualmente o mais barato do Brasil e eles estão fazendo um bom trabalho com a comunidade de gamers, seja de Nintendo, PlayStation e Xbox. Então na próxima vez que vocês forem comprar um jogo, dá uma olhada na Trilogy Games, o link deles está aqui na descrição. Eu recomendo acompanhá-los no Instagram, @TrilogyGamesOficial. Lá eles falam diretamente com os fãs, respondem perguntas e vocês podem conhecer as pessoas por trás da loja para poder ter mais confiança também. Links da Trilogy do Instagram aqui na descrição. Galera, vamos começar falando sobre a data de lançamento do Nintendo Switch 2, que parece que não vai ser início do ano, igual muitas pessoas estavam esperando. Parece que não vai ser nem no ano fiscal de 2025, e sim do início do ano fiscal de 2026. Mas antes de falar disso, eu tenho que falar sobre quando ele vai ser anunciado. E aparentemente temos 2 eventos da Nintendo para acontecer em breve. Um deles sendo a Nintendo Direct e o outro deles sendo a Indie World. Tudo começou aqui com esse rumor de que uma nova apresentação da Indie World pode estar acontecendo em setembro. Para quem não sabe, a Indie World é uma Nintendo Direct dos jogos indies. É onde a Nintendo apresenta as novas novidades e os novos jogos, cara, que vão ser lançados para Nintendo Switch dos seus parceiros de estúdios independentes. E sempre tem coisas muito novas e muito criativas. E quem trouxe esse rumor pra gente foi ninguém menos do que o nosso PH Brasil. Pois é, PH Lutilip, jornalista conhecido já no Brasil e também que já trouxe muitas informações corretas em relação à Nintendo, em especial em relação a essas apresentações como Nintendo Direct, com datas corretas e tudo mais. Vocês podem acompanhar o trabalho dele lá no TV PH e ele postou isso lá no Famiboards, que é um fórum onde as pessoas discutem sobre essas coisas de novos anúncios, videogames, e tem vários insiders da indústria que participam desses fóruns, um deles sendo o PH. Nessa matéria aqui do Universo Nintendo, o que ele falou foi o seguinte, que ao invés de ser transmitida durante o mês de agosto, essa Indie World, como às vezes é o esperado, né? A próxima Indie World deve acontecer em algum momento durante o mês de setembro. E por que que isso faz sentido e tem ganhado a mídia? Porque normalmente essa apresentação, ela precede alguns eventos de jogos que estão agendados. Ou seja, costuma acontecer antes desses eventos de jogos, os estúdios apresentam os seus jogos e aí depois levam esses games aos eventos para as pessoas poderem jogar. E o evento, no caso, seria o PAX, que acontece em Seattle, e tem também a Gamescom alemã, que acontece agora no final de agosto, e a Tokyo Game Show, que acontece no final de setembro. Aliás, estarei na Tokyo Game Show, galera, vou acompanhar todas as novidades para vocês por lá, tá bom? Mais uma coisa interessante em relação a esse rumor é que a Nintendo geralmente realiza transmissões Nintendo Direct no mês de setembro, como eu já falei para vocês aqui nos Coelho News, que eu lancei na semana passada. Então, em vez de uma Nintendo Direct, aconteceria a Indie World. Mas então isso significa que a gente não vai ter uma Indie World mais? Não é bem assim. O que o PH falou no seu último podcast, o X do Controle, que foi há 3 dias atrás, que vocês podem assistir lá no canal oficial deles, inclusive já tem o meu like ali, e que foi parar nos Famiboards, foi parar nos comentários das pessoas e também até mesmo no Reddit, foi que a Nintendo parece ter antecipado alguns planos em relação ao cronograma de lançamentos do Nintendo Switch 2. Lembra que eu falei pra vocês que talvez a Nintendo nem tenha decidido ainda esses planos por concreto e tá observando como que as coisas vão acontecendo? Pois é, aparentemente esse ainda é o caso e aparentemente eles podem ter antecipado alguns planos, tá? Algumas apresentações que estavam programadas para o final de setembro parecem ter sido antecipadas
para as próximas semanas. E ele também diz que deve ser uma das últimas apresentações antes que as notícias sobre o Nintendo Switch 2 realmente comecem a aparecer. Então é claro que a gente tá aqui falando sobre rumores, é claro que a gente tá aqui falando sobre informações ainda não confirmadas pela Nintendo, né? Mas o que dá a entender é que existia uma apresentação para setembro, né? O que eu já falei para vocês no último Coelho News, que a expectativa para a Nintendo Direct era em setembro, e essa apresentação ela poderia ter sido movida para mais cedo, ou seja, para as próximas semanas, quem sabe até mesmo para dentro de agosto. Além disso, uma Indie World para poder acontecer em setembro, precedendo ali a Tokyo Game Show, quem sabe? E aí após isso, a Nintendo faria o anúncio do Nintendo Switch 2, ou seja, Nintendo Direct, Indie World, anúncio do Nintendo Switch 2. Isso poderia acontecer mais cedo do que muitos estavam esperando. Muita gente estava na expectativa ali de dezembro, eu tinha chutado para vocês ali de repente em novembro, isso pode acabar acontecendo até mesmo em outubro. E o que o PH falou foi o seguinte: eu continuo acreditando que o calendário para anúncio e lançamento do Nintendo Switch 2 vai ser bastante parecido com o da Nintendo Switch, tendo o primeiro anúncio em outubro, né? Ele falou aqui em outubro ou até mesmo em novembro, e depois algumas coisas mais perto de janeiro. Esses podem ser os últimos podcasts antes do anúncio. Mas Coelho, o que isso tem a ver com a data de lançamento do Nintendo Switch 2 chegando depois do que estava todo mundo esperando? Isso foi uma conversa dita no podcast do GameIndustry.biz, que é um site também bastante renomado, onde o jornalista deles fala que os contatos deles dentro da indústria dos games vêm informando para não esperar que o Nintendo Switch 2, ou seja, o sucessor do Nintendo Switch, seja lançado ainda nesse ano fiscal, ou seja, no ano fiscal que acaba até dia 31 de março de 2025. O que ele falou foi o seguinte: nenhum desenvolvedor com quem eu falei espera que o sucessor do Nintendo Switch seja lançado nesse ano fiscal. Na verdade, eles foram informados para não esperar que ele seja lançado nesse ano fiscal. Possivelmente, a Nintendo tenha informado esses desenvolvedores que, de repente, a data ainda não tá cravada, mas para eles não esperarem que o lançamento vai acontecer nesse ano fiscal, até para os desenvolvedores poderem se organizar, né, com o lançamento dos seus jogos, com a estratégia de marketing e tudo mais, né? Ele falou o seguinte: um monte de gente com quem eu falei espera que ele seja lançado em meados de abril e maio, ainda no começo do ano que vem, não no final. Ou seja, se a expectativa era no início do ano que vem, como muitas pessoas estão falando, eu falei para vocês há bastante tempo, galera, tô com a expectativa de que seja ali março, abril, aparentemente pode ser ainda depois, abril ou até mesmo maio. Talvez nem a Nintendo, como eu já falei pra vocês, tenha decidido isso ainda. Então, quem tá esperando, putz, será que vale a pena esperar? Galera, não vale. Eu já tô falando isso pra vocês, ó, desde o ano passado, desde o ano retrasado, que tem muita gente, ó, falando aí, ó, não, daqui a pouco vai lançar, e eu falo pra vocês, galera, não espera, o Nintendo Switch já vale a pena agora, não fica esperando e trocando o certo pelo duvidoso. Quer comprar o Nintendo Switch, quer os jogos dele agora? Vai lá e aproveita o seu videogame e deixa a Nintendo fazer os anúncios oficiais, e aí sim você pensa em comprar um sucessor. Se você não pegou o Nintendo Switch até agora, cara, quanto tempo você acha que você vai demorar pra poder pegar um sucessor, sabe? Você não tá com toda essa pressa. Enquanto isso, a gente vai aqui discutindo, eu vou atualizando pra vocês dos últimos rumores, apenas trazendo para vocês as coisas que não são palavras ditas ao vento, que são de jornalistas renomados, de pessoas que têm um histórico de já ter acertado coisas no passado, que é o que eu costumo trazer aqui no Coelho News, atualizando as novidades aqui para vocês, tá bom? Lembrando que isso tudo se tratam de rumores, só saberemos de tudo quando a Nintendo de fato anunciar oficialmente. Então, resumindo, talvez a gente tenha uma Nintendo Direct nas próximas semanas, uma Indie World e depois disso, em meados de outubro ou novembro, um anúncio, de repente com um trailer do Nintendo Switch 2, e lá por meados de abril, maio, o lançamento do console. Pelo menos é o que dizem os rumores mais atuais. O que vocês acham disso? Deixa pra mim aqui nos comentários. Agora sim, vamos atualizar os rumores sobre a potência e como que vai ser esse próximo videogame da Nintendo. A gente não tem dados aqui sobre especificações técnicas, mas parece que o bichinho ele vai puxar bastante poder, e esse novo rumor aqui, ele na verdade corrobora o que a gente tinha ouvido falar sobre a potência dele no modo dock, cara. Olha só, o novo rumor aqui é que o sucessor do Nintendo Switch pode contar com um carregador de 60 watts, que é mais do que o dobro do carregador atual do Nintendo Switch, e um cooler dedicado na dock. Já vou explicar pra vocês o que isso tudo significa, matéria aqui do Universo Nintendo pelo Necrolip, e a fonte dessas informações sobre especificações técnicas do Nintendo Switch, cara, elas têm vindo encontradas referentes a data mining, vazamentos da Nvidia, né, que é quem fornece os chips atuais pro Nintendo Switch, e agora, mais recentemente, sobre a troca de informações públicas sobre envios
de peças entre fábricas, uma parada super sofisticada, cara, que é cheia de códigos e tal, mas tem uma galera que entende sobre esses códigos, consegue pegar essas informações e trazer isso pra gente. Então é rumor, mas na verdade são informações oficiais e interpretadas pra gente conseguir imaginar o que elas podem ser. E olha só que interessante, cara, em relação primeiro ao carregador do Nintendo Switch. O Nintendo Switch atual, ele conta com um carregador USB-C que tem uma potência máxima ali de 36 watts, mas que ela tem uma limitação de consumo de até 19 watts, ou seja, o videogame ele não vai utilizar mais do que isso, apesar da tecnologia que ele utiliza permitir mais do que isso, tá? Mas, nesse envio de peça entre os fabricantes, cara, o que o pessoal conseguiu detectar é que peças relacionadas à Nintendo e ao Nintendo Switch, que podem ser do Nintendo Switch 2, se encontrou referências para um carregador de 60 watts de potência, onde acredita-se que ele possa permitir um clock maior e também que a Nintendo até mesmo aprimore o carregamento do próximo console para um fast charge, né? O atual Nintendo Switch, ele não tem aquela tecnologia de carregamento rápido que os celulares dessa geração têm, né? O próximo videogame do Nintendo Switch pode oferecer isso, mas o mais interessante é justamente, cara, que isso aqui não é um insider falando, são peças que eles encontraram sendo enviadas de fábrica para fábrica. E ela encaixa perfeitamente com aquele rumor que eu trouxe para vocês em maio, cara, de que o próximo videogame da Nintendo ele teria uma potência bastante considerável, né, mas que no modo portátil essa potência ia ser bem menor para ele poder ter uma bateria mais durável, só que muito mais poderoso quando ele estiver em modo dock na televisão, ou seja, eles vão fazer meio que um overclock nesse Nintendo Switch quando ele estiver no modo de televisão, ou seja, a diferença entre o modo portátil e o modo TV vai ser bem maior do que a diferença entre o modo portátil e o modo TV do que o Nintendo Switch que a gente tem atualmente. E cara, quando você faz um overclock ali, né, para poder extrair mais poder daquele chip, ele esquenta, ele aquece bastante. Então essas peças, cara, e um carregador de 60 watts fazem todo o sentido, porque ele vai precisar puxar também mais energia. E a fabricante responsável pelo carregador seria a mesma fornecedora responsável pela versão atual do Nintendo Switch, que se chama Delta Electronics, tá? Então é mais uma coisa que corrobora que talvez essas sejam peças mesmo já sendo ali fabricadas para o próximo console da Nintendo. Agora, se gera calor e se puxa mais energia e já tem um carregador que é mais potente, ele vai precisar de um resfriamento mais potente também. E olha só que interessante, porque não foi apenas um carregador mais potente que encontraram, mas também mais coolers. Uma das dúvidas entre os dados encontrados, né, nessa troca entre fabricantes é a presença de um potencial novo cooler, aquela ventoinha, né, que tem dentro do videogame, mas esse novo cooler é um além do já presente na parte interna no videogame da Nintendo, ou seja, é um cooler extra e com a dimensão um pouco menor. Acredita-se que ele pode fazer parte da dock do console, ou seja, daquela caixinha que fica ali na frente da televisão, que a gente encaixa o videogame para ele poder passar a imagem do videogame para a TV e que teoricamente estamos especulando aqui que ele vai aumentar a potência do videogame também, assim justificando o uso do carregador mais potente e facilitando o resfriamento de todo o ecossistema durante a fase de carregamento e fornecimento de energia ou uso mais potente ali, né, do chip e tal do Nintendo Switch para poder exibir imagens mais impressionantes na televisão e assim também gerando mais calor. Lembrando, galera, isso aqui não são informações oficiais da Nintendo, tá? Não são rumores também, porque isso de fato são trocas entre fabricantes, mas são interpretações desses dados públicos, né, que já estão acontecendo. Ou seja, faz bastante sentido, mas também não é possível definir com precisão, já que não são informações oficiais vindo da Nintendo, mas a probabilidade de serem peças já definitivas é extremamente alta, como diz a matéria, dada que as próprias fabricantes e contratadas pela Nintendo são as fontes. Como eu falei pra vocês, galera, estamos entrando em um momento bastante empolgante de rumores, onde não são apenas mais disse-me-disse, mas estamos vendo alguns dados concretos que acabam corroborando com esse disse-me-disse que a gente ouviu no passado, tá? Então, muito interessante, pode ser mesmo que acabe acontecendo isso, a dock do próximo videogame da Nintendo seja algo que extraia ainda mais poder daquele videogame e por isso ela teria uma ventoinha própria para resfriamento. Muita coisa legal, muita coisa interessante, né, amigos? O que vocês acham sobre isso? Deixa pra mim aqui nos comentários. Estão empolgados aí? Quero saber a opinião de vocês. Agora, amigos, uma informação oficial muito interessante, cara. Olha só que legal. Agora a gente tem um perfil oficial de Pokémon
para o Brasil, oficialmente. O usuário Gabriel Ferraz foi quem postou isso originalmente, descobrindo, né, essa página ali de Pokémon Brasil, e depois isso virou fogo na internet, todo mundo começou a compartilhar, e a galera já começou a especular, peraí, cara, então quer dizer que a Pokémon Company vai trazer os Pokémon em português também? Calma, que eu já vou comentar minha opinião em relação a isso, tá? Mas a postagem foi feita no dia 1º de agosto, só tem essa postagem, não foi feito um comunicado de imprensa em relação a essa página, mas é uma página com o verificado ali do Instagram também, e dizendo que a conta oficial internacional do Pokémon Brasil, capturando todos desde 1996 e apenas com a imagem de perfil, que é a mesma imagem, né, que o perfil oficial internacional utiliza, né, @Pokémon ali, tá? A gente tem uma página oficial de Pokémon pro Trading Card Game, a gente tem uma página oficial de Pokémon GO aqui no Brasil, que ambos estão em português, inclusive, e aparentemente vamos ganhar uma página oficial também da marca geral Pokémon pro Brasil. Se ela for parecida com a página gringa, cara, ali eles anunciam novos produtos, né, novos eventos que vão acontecer, novos episódios de animes, compartilham coisas ali para poder interagir com a comunidade, esse tipo de coisa. Isso pode indicar que os próximos jogos de Pokémon vão estar em português? Bom, a resposta é sim e não. Sim, porque de fato mostra que eles estão investindo ainda mais aqui, dando mais importância para a nossa região aqui no Brasil, mas também não indica e nem confirma absolutamente nada. A galera já tá com a expectativa de ver Pokémon Legends ZA em português, cara, mas como eu falei pra vocês lá no Twitter, eu particularmente acho que não tem nada a ver. Pokémon tem muita operação no Brasil, a gente tem anime, a gente tem TCG, a gente tem o Pokémon GO, várias produções como os curtas em português, então faz sentido ter uma página oficial pra poder interagir com a comunidade, né? Mas eles tendo mais investimento aqui no Brasil, cara, pode ser planos pro futuro pra integrar completamente a nossa região nos seus produtos. De repente a gente vai começar a ver mais produtos oficiais de Pokémon sendo lançados, aqueles plushes físicos aqui no Brasil, ainda mais parcerias com lojas de roupas, de repente grifes chegando aqui, e eventualmente também os jogos em português do Brasil. Eu não acho que Pokémon Legends ZA vai estar em português do Brasil, mas estou confiante de que a próxima geração de Pokémon, essa sim, já deve começar a vir em português. Lembrando que temos jogos de Pokémon em português, inclusive no Nintendo Switch, como Pokémon Unite, entre alguns outros. E o legal de tudo isso, cara, é que houve toda uma campanha de fãs, né? Teve até a música ali que a gente fez aqui, postou no canal, pra poder trazer Pokémon pra português. Se vocês não viram ainda, eu recomendo vocês assistirem, ficou muito legal esse vídeo. Até mesmo a Juliette chegou a postar nos seus stories nas redes sociais, falando, pô, como assim Pokémon não tá até hoje em português? Isso ganhou uma repercussão muito grande aí nas redes sociais, também nos sites e notícias e tudo mais. Brinca com fã de Nintendo, brinca com fã de Pokémon, cara. Não tem como, nossa comunidade é a maior que tem. Mas bem legal aí essa notícia, agora eu quero saber de vocês o que vocês acham disso. Deixa pra mim aqui nos comentários. E muito obrigado aí, Gabriel, por ter encontrado esse perfil e publicado aí nas redes. Tamo junto. Agora, meus amigos, é hora do nosso subquadro aqui do Coelho News, o que estamos jogando, pra vocês poderem ficar por dentro do que a gente tem jogado aqui entre a equipe Coelho no Japão nas últimas semanas, pra dar um feedback inicial do que a gente tá achando dos jogos e que vamos trazer análise mais pra frente pra vocês depois que a gente terminar. E o jogo da vez é o Darkest Dungeon 2. Galera, esse aqui é um dos jogos mais difíceis do ano, cara. O primeiro Darkest Dungeon já era considerado um dos mais difíceis jogos de turno desde sempre, e esse segundo, ele é bem mais roguelike padrão, e eles mantiveram essa característica de dificuldade alta. Basicamente, ele é um jogo de turno, onde você controla um quarteto, né, ou seja, você começa com os mesmos 4 desde sempre, e conforme você vai liberando mais personagens, você vai trocando como você preferir, tá? E aí a gente tem uma carruagem que vai nos levando pelas salas de roguelike tradicionais, e geralmente você pode escolher para qual tipo de sala você quer ir, onde a gente tem combates, ou pessoas que podem nos ajudar ou não, ou trechos de história que contam o background dos personagens, e no fim do percurso a gente tem um chefe. Bem comum, se você gosta de jogar roguelikes, você sabe como funciona. Então, se ele é um jogo mais padrão, por que jogar esse jogo? Bom, pela arte fantástica que a gente tem gostado bastante aqui, e pelo combate muito desafiador, porque ele tem diversos sistemas para tornar o desafio alto. Por exemplo, além do HP, ou seja, seus pontos de vida, você precisa cuidar da sua sanidade, que vai aumentando conforme você vai sendo atacado. E aí, só com itens ou magias específicas, tá? E o inimigo, quando ele morre, ele não sai de imediato da sua tela, ele fica ali com um cadáver atrapalhando. Aí você ou gasta ataques em um inimigo morto, seja para empurrar esse cadáver ou para destruir ele de vez, ou você foca em heróis com mais mobilidade para poder atacar os inimigos que ainda estão vivos. Uma coisa polêmica sobre esse jogo é que o RNG, ou seja, o fator sorte, ele é
muito alto aqui. Por exemplo, quando um dos seus personagens morre, ele entra em um estado de última chance e pode durar alguns turnos com 1 de HP só. Só que é aleatório quantos ataques ele vai aguentar depois disso. Outra coisa é que você pode vencer um quarteto inimigo, e aí vem uma segunda onda de inimigos, e isso pode ser bem frustrante no começo, que você ainda é fraco e você pode acabar morrendo algumas vezes. Pelo que a gente viu na internet, cara, e assim como o primeiro jogo, aparentemente ele é bem longo. Seriam mais de 30 horas até você zerar, sem contar os extras que são bem fortes em roguelikes. Então ele é um jogo para quem quer algo duradouro mesmo, tá? Se você curte se dedicar em jogos hardcore, e aí sim esse jogo aqui é para você. Embora o primeiro ele tenha sido mais bem recebido, e realmente esse segundo ele ainda é um bom jogo, só que ele ficou muito roguelike padrão, digamos assim, de repente é uma dica começar pelo primeiro, que fica sempre em promoção ali por menos de 30 reais. E aí se você gostar, você entra nessa onda e continua jogando, conhecendo aqui agora o segundo jogo. Então por enquanto é isso que a gente tem achado de Darkest Dungeon 2. É um jogo que vocês têm perguntado pra gente aí nos vídeos de lançamentos e promoções, e aqui no canal Coelho no Japão a gente leva a opinião de vocês em consideração para poder fazer a cobertura dos jogos aqui do canal. Então já estamos trazendo aqui nossas primeiras impressões do jogo, tá? Falando nisso, galera, recentemente eu lancei pra vocês aqui o vídeo dos top 50 jogos que estão chegando no futuro do Nintendo Switch. Vocês gostaram bastante desse vídeo, e lá nesse vídeo eu falei pra vocês que tinha uma pesquisa que eu tava fazendo com vocês pra saberem quais são os jogos mais esperados por vocês, pra gente poder fazer uma cobertura mais completa aqui no canal, tá? Já temos centenas de respostas de vocês, mas eu quero aproveitar e pedir mais uma vez, antes de eu trazer o resultado aqui pra vocês em um próximo Coelho News, pra que mais pessoas respondam a essa enquete. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados pra vocês poderem responder, beleza? Tem ali os principais jogos no futuro do Nintendo Switch, podem marcar quantos forem de interesse de vocês, e aí os jogos mais votados a gente vai dar uma atenção maior aqui no canal, beleza, amigos? E pra gente fechar o Coelho News de hoje, eu só quero aproveitar aqui, ó, a postagem do nosso querido amigo Thales Oliver, do canal Sou Nintendista, pra trazer uma notícia super legal, de que lembra daqueles Nintendo Shopping Tours que a Nintendo vinha fazendo aqui no Brasil, trazendo experiências Nintendo aqui pra vários shoppings de Rio e São Paulo? Eles vão começar a fazer isso agora em Portugal, e como eu sei que muitas pessoas acompanham o canal aqui de Portugal, vou trazer aqui as novidades que o Thales trouxe, com os locais que vão receber a visita do Nintendo Switch Tour pela primeira vez na história de Portugal. Olha só que legal. As pessoas vão poder jogar Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 2 HD, Princess Peach Showtime e Nintendo Switch Sports em pequenos estandes temáticos da Nintendo muito bonitos, cara. E vão ser em Tavira, do dia 24 e 25 de agosto, e aí Lagos, dia 28 e dia 29 de agosto, e Portimão, no dia 30 e 31 de agosto. As informações estão aí na tela, tá bom? Então, muito obrigado aí, Thales Oliver, e também ao Brand Manager da Nintendo Ibérica, Jorge Vieira, aí, que compartilhou essas informações originalmente, tá bom? Então esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de acompanhar comigo as novidades, ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no universo Nintendo. É o nosso momento aqui, às terças, quintas e sábados, de trocar uma ideia e falar sobre o que a gente gosta, que são os videogames. Então, muito obrigado por estarem sempre por perto, amigos. Se você curtiu, deixa o likezão aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal para poder ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, e muito importante aqui no canal, ativem o sininho de notificações para vocês poderem receber os diferentes quadros que a gente traz aqui, sejam os guias, como é o último que eu lancei para vocês sobre os melhores jogos de corrida no Nintendo Switch, sejam os vídeos de notícia, os vídeos ensaios que a gente traz aqui que vocês adoram, de discussões e tudo mais, tá bom? Me sigam também lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, a nossa arroba lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram, então me segue por lá, vamos trocar uma ideia, que tem sido muito legal conversar com vocês, principalmente lá no Instagram, que a gente tem postado bastante coisa, e lá no Twitter, que como vocês sabem, eu sempre respondo também bastante todo mundo lá, eu troco várias notícias também que eu não trago aqui pro canal, então me segue lá no Twitter também, é @RodrigoCoelhoC, tá bom, amigos? Lembrando que os links da Trilogy Games estão aqui na descrição, e os links do Nintendo Barato também. Não deixem de entrar no nintendobarato.com.br lá nos grupos, e também de conhecer lá a loja Trilogy Games, tá bom? Dito isso, meus amigos, agora sim, eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque é o mais importante que a gente tem aqui na nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima. Valeu! Amigos, comprei um equipamento novo aqui para as filmagens. Estou bem feliz, e olha só que legal. Eu posso colocar, tipo, ao lado da câmera e mudando a cor, colocar uma backlight, colocar uma coisa, tipo, aqui atrás, assim, ó, enquanto eu estiver gravando, pra ficar maneirão. Ou então, eu levar pros eventos, tipo assim, putz, tá escuro aqui, não sei o que, pá! Nossa, aquela luzona na cara, assim, ó. Nenhuma foto nunca mais vai ficar ruim nos eventos agora. Agora tá ferrado. Tipo, putz, vou falar pra uma parada mais dark. Coloca uma luz meio assim, ó. Aí já tem a luz do cenário, né, que é bonitona. E aí tem essa luz aqui. Vai ficar, tipo, em conjunto. Tô feliz com a minha compra. O poder do sol na palma
da minha mão.